Ok, anotando o tema de hoje, todo mundo. O tema central é os acertos finais do Senhor com a sua igreja. Ok? Os acertos finais do Senhor com a sua igreja. E aí o subtema, que na verdade a gente está trabalhando esse tema já desde a semana passada, né? Demos início, e aí vamos conhecer aqui o subtema. O subtema hoje é desmascarando e conhecendo os falsos profetas. Desmascarando e conhecendo os falsos profetas. Ok? E aí vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Pedro. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ok? Vamos lá. Vamos fazer uma leitura breve, que é para a gente começar o nosso tema. Eu vou ficar até o versículo 15 desse capítulo de número 3, ok? Para a gente não fazer uma leitura também tão... Ok? De todos os versículos. Amém? Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar, com essas lembranças, a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Vamos lá, gente, vamos acompanhar a Bíblia junto comigo. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgiram ou sobrevieram, não é isso? Escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 5. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. E esta está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, pois, virá como ladrão, e os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra é tudo o que nela há será desnudada. 11. Visto que tudo será desfeito, que tipos de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha aí. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Já é previsto isso. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas,
empenham-se para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ok, gente? Para início a gente fez uma leitura aqui. Agora, eu queria fazer aqui uma ressalva rapidamente para a gente começar esse estudo. Eu queria fazer uma ressalva de alguns assuntos que nós falamos na semana passada, quando a gente estava explicando acerca desse texto. Na verdade, nós explicamos o seguinte, que a primeira carta de Pedro e a segunda carta do apóstolo Pedro, ela pode ser confirmada que quem escreveu é justamente o apóstolo que escreve, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, e o mesmo que andou com Cristo. Isso aqui já está fora de cogitação, que a gente explicou isso aqui em detalhes na semana passada. Agora veja, quando Pedro, ele escreve, rapidinho gente, eu quero que vocês prestem bem atenção para cá. Quando ele escreve a primeira carta, e ele escreve a segunda carta, você percebe que a direção da primeira carta, ela é uma direção que ela é correta, visando a direção da segunda. Porque a visão da primeira, ele está escrevendo para os judeus, e aí a gente lembrou a vocês de uma grande perseguição que se desencadeou naquele tempo por Nero, dentro da perseguição que ele fez aos cristãos, e isso motivou os cristãos serem dispersos em cidades, em comunidades e lugares. E isso fez com que Pedro olhasse para a igreja e visse a igreja dispersa em dois tipos de fatores. Primeiro, de uma saída de um lugar para um lugar que ainda não tinha sido destinado. E segundo, é que a dispensação dos irmãos tinham levado a igreja a ser destruída ou desapercebida ou desviada do ensino verdadeiro. A primeira carta é uma primeira carta que ele vai escrever para os crentes judeus, dizendo para eles assim: olha, a forma que vocês precisam viver tem que ser uma vida correta em verdade, tem que ser uma vida coerente na palavra, e vocês não podem se esquecer que os comportamentos que vocês terão é tudo aquilo que vocês já foram ensinados. Então ele fala da palavra imaculado, da palavra em paz, e de uma palavra que talvez aparece como um pano de fundo, que é a palavra irrepreensível. E detalhe, olha só, na primeira carta, ele manda para os judeus, correto? A igreja, ele está reavivando a igreja a aprender isso daqui. A perseguição não pode desvincular o ensinamento e o preço das sagradas escrituras que vocês já aprenderam. É mais ou menos isso, gente, ó. Tudo o que nós estamos vivendo hoje, nós não deveríamos ser mais fortalecidos pelo que acontece? Só que é o contrário. Parece que isso vai desanimando a gente. Na primeira carta ele escreve, é específico. Eu só estou aqui fazendo uma introdução para a gente entrar dentro do contexto do que a gente quer falar hoje. Na segunda carta, ele começa a observar que existem pessoas que estão aproveitando das circunstâncias, e estão injetando falsas heresias e falsos ensinamentos no meio do povo. Detalhe importante, enquanto nós estamos percorrendo para o final da igreja, o diabo é ágil em querer tirar do nosso coração e da nossa mente o ensino verdadeiro. Então o que é que ele faz? Ele pega pessoas que saíram do nosso meio, que foram ensinados da forma como nós estamos sendo ensinados, mas que está pervertendo a nossa crença e a nossa fé. Quem é que combate isso? Não só Pedro. Eu poderia dar o maior exemplo dos maiores combates, Paulo.
Paulo combateu com veemência, com propriedade e com autoridade. Paulo diz assim: olha, tome cuidado com os ensinamentos errantes. Sabe como é que Paulo chama eles? Eles são herégios. Ou seja, essa palavra é doutrinados ou pervertendo a verdade. Pastor, e com relação a ele, é uma palavra que fala que o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado do que estava fora, Sim. estava dentro. Quer ver uma coisa interessante? Vamos pegar essa linha de visão que a senhora está dizendo e nós vamos começar a perceber o seguinte: qual é a necessidade que Pedro tem de mandar uma segunda carta, que se ele já tinha escrevido a primeira? A preocupação. Mas a preocupação dele não está com os que estão lá fora, não está com os falsos profetas. A preocupação dele está com aquele que está dentro, que deve, discernir quem é que está errado na história. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um estudo individual para me trazer para vocês de uma forma mais prática possível, ok? Nós temos 2 panoramas para a gente ver, 2 panoramas dentro desse tema de profetas. Por exemplo, quando tu pega o contexto do Antigo Testamento, tu vai ver aparecendo alguns profetas de renome, alguns profetas de renome. Mas se eu perguntasse para os irmãos, qual foi o primeiro profeta da Bíblia Sagrada? Moisés. Pronto. Moisés foi o primeiro profeta da Bíblia Sagrada. Agora veja, você olha para cá e diz assim: meu pastor, como é que Moisés pode ser o primeiro profeta, se Moisés nunca profetizou, nunca fez um ato profético para a vida de ninguém? Foi o primeiro questionamento que eu também me fiz. Porque quando tu vê a palavra, a origem da palavra profeta, você vê o mensageiro de um ato profético, aquele que expressa ou aquele que exclama um ato profético. Moisés não faz isso. Moisés guia um povo e ele é a voz de Deus em meio a um povo de duro coração, como a Bíblia chama de dura servidez. Agora veja, quando a gente vê os profetas do Antigo Testamento, a gente precisa ver que existem 3 tipos de profeta. E eu queria que vocês anotassem na Bíblia. Bota aí. Os profetas do Antigo Testamento, existem 3 tipos de classes. Coloca do jeito que eu estou botando, do jeito que eu estou ditando aqui. Os profetas do Antigo Testamento, existem 3 tipos de classes. 2 pontos. Primeiro, profetas anti-exílico. Segundo, profeta exílico. E terceiro, profeta pós-exílico. Ok? Todo mundo anotou? Profeta anti-exílico, exílico e pós-exílico. Ok? Para nós começarmos a entender. Agora veja comigo isso aqui. Como é importante. Primeiro, nós temos os profetas anti-exílico. E aí eu preciso fazer 2 demarcações dentro desse contexto aqui. Primeiro, existe aqueles profetas que eram líderes, ok? Que eram líderes de um determinado povo, e existe aqueles profetas que eles são mensageiros de Deus para um povo. Os profetas anti-exílicos, olha que interessante, eles não eram chamados e reconhecidos na Bíblia como a palavra profeta, eles eram mais conhecidos como a palavra vidente, porque essa palavra vidente, ela não tem nada a ver com um mito que surgiu ao decorrer dos tempos atuais, que diz assim: aquele homem está tentando adivinhar algo de alguém, porque essa palavra vidente, ela foi desfigurada nesse termo, alguém que quer adivinhar a vida de alguém, e na conclusão é mentira de tudo aquilo.
Só que o vidente no Antigo Testamento era uma pessoa que ela estava amando de Deus, ela era a boca de Deus para o povo, e o povo sabia diferenciar baseado nos fatos decorrentes da sua fala. É interessante, os profetas anti-exílicos, eles não estavam preocupados com a mensagem, eles estavam preocupados se a mensagem que eles estavam recebendo, de fato vinha da parte de Deus. Você percebe, gente, olha para cá, amados, que eu quero explicar isso aqui em detalhe, como Deus começou a colocar dentro do meu coração isso aqui. Os profetas anti-exílicos, eles não eram levados pela emoção, pelo auge da situação. Você percebe que Moisés tinha tudo para não diferenciar o que era emocional para o que era espiritual. Mas Moisés era um líder autêntico. Alguém sabe me dizer o que é um líder autêntico? Pronto, um líder verdadeiro, um líder de posição, um líder de uma só palavra. Moisés era assim. Deus dizia para ele o que é que ele fazia com o povo? É isso aqui. Agora vocês têm duas ideias: ou me obedece, ou vocês podem desobedecer, mas o que Deus está mandando é isso aqui. Era direto. E um detalhe importante também, é que quando nós começamos a perceber a linha dos profetas, nós começamos a ver que a Bíblia é tão clara em demonstrar que Moisés de fato foi o primeiro profeta da Bíblia. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Abra aí a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ok? Sempre eu digo para os irmãos trazerem Bíblia e abri-las, para que a gente possa analisar o que está sendo falado aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21 ao 25, ao 24. Capítulo 3, versículo 21. Olha o que ele diz aí, versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta, será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram a esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos serão abençoados. Nunca mais esqueçam disso. O primeiro profeta da Bíblia, Moisés. Mas Moisés, igreja, não é apenas um destaque do Antigo Testamento como profeta anti-exílico. Nós poderíamos aqui classificar dois principais e talvez poderíamos até taxar eles dos mais importantes, porque as histórias deles são história muito profunda: Elias e Samuel. Veja, agora olha para cá e analise comigo. A história, o momento, a presunção do tempo em que tanto Elias quanto Samuel foram levantados por Deus como profeta. Nós teríamos que destravar isso daqui. Analise comigo. A mesma mensagem que Elias tinha é a mesma mensagem que Moisés tem. Eles combatem os mesmos inimigos. Quando Elias é levantado, o povo está numa terrível adoração a Baal e Baalins. Deus levanta Elias e diz assim: a tua mensagem será dura para esses homens, eles não vão querer te ouvir. Como de fato não quis. Só que Elias tinha algo em particular que era dele, era individual. Elias não negociava os seus valores pelo prato de lentilha que nem Jezabel e nem Acabe lhe ofereciam.
Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: precisamos de profetas que não se vendem. Elias era corajoso. Elias era um profeta de decisão. Elias chega diante do cenário. Qual é o cenário que Elias olha? O povo está desviado. Por que o povo está desviado? Porque eu vou fazer aqui uma velha memorazinha para vos lembrar de algo que aconteceu. Vocês se lembram do tempo logo após a morte de Josué, que entra dentro do cenário do tempo dos juízes? Vocês se lembram que houve um tempo, numa extensão de mais ou menos 30 anos. Uma extensão mais ou menos de 30 anos. Claro que nós estamos falando de algo aproximado. Nós não estamos falando de algo concreto. De 30 anos, o povo fica sem uma liderança, lembra? Logo após a morte. Os inimigos olham o povo de Israel e dizem assim: peraí. Eles estão sem líderes. E sem líderes, o que acontece? Nós estamos alheios ao vento. Sabe por que as pessoas não conseguem destruir a tua vida? E olha que eles já tentaram destruir. Quando eu falo destruição, eu falo de ensino. Porque o teu pastor está perto de ti. O teu pastor está te acompanhando. E eu preciso falar isso aqui com toda a propriedade. Quando eu digo o pastor está te acompanhando, não é que ele está te ligando, não é que ele está querendo saber como é que está o negócio na tua vida, não é isso. Ele está dizendo para você: ensino tem, e a minha vida é ofertada para isso. Um povo sem líder, o que acontece com eles? Eles são levados a qualquer tipo de vento, como o povo de Israel foi. Só que o tempo de juízes acaba, e o último dos juízes, que a Bíblia menciona, é Samuel. Só que Samuel talvez possa ser uma interpretação pessoal. Para mim, particularmente como pastor, eu vejo que Samuel foi muito mais sacerdote do que juiz. Porque se você ir para a demarcação da Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 3, quando Deus oferta Samuel para Ana, você vai perceber que o primeiro cenário que ele entra é dentro do templo. Ele cresce dentro do templo, ele amadurece dentro do templo. A visão dele é ver sacerdote, a visão dele é ver sumo sacerdote, a visão dele é entrar dentro do templo. Ele não ajuizava a causa. Quando Deus o chamou a primeira vez, Deus chamou ele para um cenário. Qual é o cenário que ele vê? A casa de Eli desconcertada. Deus olha para Samuel e diz: espera aí, o projeto que eu tenho é para ele. Só que, gente, olha para isso aqui, para a gente aprender juntos. Olha para isso aqui. No Antigo Testamento, a preocupação do povo não estava com o comportamento do profeta. A preocupação do povo era: o que ele está dizendo é verdade? Acabou. Isso nós estamos falando de profetas anti-exílico. Por quê? Porque o povo sabia que quando Deus falava, Deus cumpria. Deus levanta Samuel num tempo de desafio, no tempo de imoralidade sexual, no tempo de idolatria, e no tempo em que o povo estava vivendo ao Deus dará. Deus levanta ele para exortar a casa de quem? A casa de Eli. Deus dá uma ordem para Eli, ele não cumpre. Samuel era profeta, ele não obedece. A casa está desorganizada. Porque eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. O que faz a casa de vocês estarem bem não é muita oração, não é muito jejum, não é muito culto, é muita Bíblia. É a Bíblia que sustenta a tua casa. Não é essa capacidade tua de orar muito. É a Bíblia. Se tu levar a tua Bíblia para dentro da tua casa, ela se sustenta. Você pode até não orar muito, mas a tua Bíblia sustenta a tua casa. Porque, detalhe, nós oramos para fortificar a nossa vida pessoal. Correto? Eu oro para fortificar a minha vida pessoal. Porque se eu não orar, a minha vida tem uma tendência de, ficar um desânimo espiritualmente. E por isso que a gente ora. Agora veja,
quando Deus dá o aviso de Samuel para Eli, que Eli não obedece, o que acontece com a casa dele? Todos morrem, inclusive Eli. O bem mais precioso do meio do povo foi levado por falta de obediência. Quando a arca foi levada, o povo começou a ver, peraí. Então Samuel é profeta de Deus, porque ele já tinha exortado a casa de Eli. Porque a mensagem, o objetivo dos profetas, sejam ele Moisés, sejam ele Elias, sejam ele Samuel, seja Natã, entre outros, era denunciar pecado, era denunciar corrupção, era denunciar inverdades, para que essas mentiras, para que tudo aquilo que era denunciado não corrompesse o povo de Deus. Esse era o intuito da mensagem deles. E detalhe, a cobrança maior estava baseada em dois pontos principais: conserto e santidade. Sabe por que ninguém prega conserto e santidade? Porque até quem prega está corrompido. E quem está corrompido não pode pregar. Porque o testemunho, porque o andar, porque o falar, porque o ser não corresponde àquilo. E eu posso dizer isso aqui até com muita propriedade. Altar que não prega contra pecado, ele não prega a Bíblia. Porque quem prega a Bíblia diz assim, ó: aceitou Jesus? Está pronto para ser tratado? Não? Volta de novo, recomeça. Porque evangelho sem luta, sem provação, não é evangelho. E houve uma frase hoje: a luta não é para os outros, a luta é para te tratar. Jesus só está te tratando. Jesus só está te fazendo um crente melhor. E às vezes a gente não entende que tem coisa que precisa sair de nós. Aí dói, né, irmãos? Dói, porque deserto nunca foi bom. Se a gente disser que deserto é bom, não é bom, irmão. Não é bom. Deserto é lugar que só crente que já passou por ele, foi tratado, é que entende. É um negócio dolorido. Mas a gente compreende depois de tudo isso. Amém? Segundo tipo de profetas que vocês anotaram foram os profetas exílicos. Aí os profetas exílicos, eu posso aqui demarcar entre eles Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Esses profetas são profetas exílicos. Pastor, me responda o que é um profeta exílico. Um profeta exílico são os profetas que estão passando durante o exílio do povo de Israel em relação à Babilônia, mas eles têm uma responsabilidade maior do que os anti. Porque os anti-exílicos, eles combatiam o pecado e a corrupção. Os durante precisam alertar o povo para o esfriamento espiritual. Porque o interessante é que todos esses homens que eu mencionei, você pode reler, ler, você vai compreender que a mensagem deles era para o povo que estava passando pelo exílio, pelo momento duro, pelo momento de desafio. Porque esses profetas, eles não tinham interesses próprios, eles não tinham interesses individuais. Esses profetas, eles tinham interesse vinculados à Bíblia, vinculados à mensagem do Senhor. Era de despertamento, era para chamar a atenção do povo para as reações que estavam acontecendo. E detalhe, a terceira classe dos profetas do Antigo Testamento, nós chamamos eles de pós-exílicos. Esses pós-exílicos são os profetas, os 12 menores, ou seja, de Oséias até Malaquias. Esses profetas tinham mensagens próprias, eram mensagens renovadoras, de atenção, de exortação, de repreensão, dizendo para eles: levantem, chegou o momento de estar de pé,
chegou o momento de reconstruir, chegou o momento de refazer. É isso daqui. Oi. Sim. Correto. Sim. Correto. Correto. É meio que uma dureza a gente falar isso aqui, mas eu vou falar. Nós não podemos desanimar, ainda que esteja doendo. Nós não podemos. Sim. Justamente. E detalhe importante, minha gente, olha que coisa interessante. Enquanto nós temos profetas verdadeiros no panorama do Antigo Testamento, nós temos também os falsos no meio deles. Certo. Sim. Por causa das mensagens dele, né? Nós poderíamos colocar ele sim. E talvez não estaríamos errados em dizer isso, em afirmar. Certo? Poderíamos dizer sim. Pela mensagem dele, detalhe, pelo o cumprimento do que ele falava no Novo Testamento. Né? Ele cumprimento. Sim. Verdade. Verdade, as mensagens dele. Corretíssimo. Vamos lá. Agora analise comigo isso aqui, que eu vou me aprofundar já, mas eu estou ainda no raso da questão. Se temos os verdadeiros no Antigo, temos os falsos também do Antigo. E os falsos do Antigo, eles tinham algo em particular. Sabe por quê? Porque todos os falsos profetas do Antigo Testamento, eles tinham interesses próprios. E geralmente, eles se baseavam também em mensagem. Eles não deixavam de utilizar essa mesma palavra, que é a mensagem, esse mesmo termo, para desviar, para tirar e arrancar aquilo que era verdade que Deus já tinha falado. Eu me lembro de uma história em Reis, que conta acerca do profeta novo, que Deus mandara a exortar um rei, um determinado rei. E aí de repente, quando ele chega lá, já tem um profeta velho. E essa história me parece que eu posso aqui interpretar. Tem gente que às vezes acha que pelo fato dele já estar há muito tempo como profeta, né, na igreja, porque nós não, eu vou dizer uma coisa para você bem aqui, não cadonize ninguém como profeta da igreja. Ninguém. Que às vezes a gente cadoniza uma pessoa, né? Olha, aquela pessoa na nossa igreja, tudo que fala é de Deus. Nem tudo. Por quê? Pastor, o senhor está falando uma coisa aí que eu não estou compreendendo muito bem. Se nós começarmos a nos acharmos pelo nosso eu, nós vamos começar a falar coisa de nós, dizendo que é Deus que está falando. Amém? No Antigo Testamento tinha muitos. Eu só não vou mencionar aqui porque só Jeremias destrava montes. Só Elias combateu uma cambada de gente que passa a mão e diz assim: ó, tudo legal, tudo bacana, do jeito que tu tá indo, tá legal, Deus já tá me falando aqui que tá legal, vai nesta tua força, vai neste caminho, porque tá tudo sob controle. Tá não. Porque quando quebramos um altar, é necessário reativarmos ele. Quando o altar só está cinza, é necessário reavivar ele.
Sabe, você já leu aquela frase, aquele termo do livro de Levítico, quando ele diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará. Essa expressão, não apagará, é que o sumo sacerdote, é que os sacerdotes da época, eles serviam para fazer isso, tirar aquilo que não era bom, ou seja, a cinza velha, e colocar aquilo que era novo. Era a função. Eu quero lhe explicar algo na sua vida. Reavive o teu altar de adoração com Deus. Reavive a tua vida com o Senhor. Sabe por quê? Nós estamos caminhando para o maior período de descontentamento de todas as épocas. Pessoas que não vão mais querer se congregar, não terão mais prazer em se congregar e serão levados em qualquer tipo de variação. Agora detalhe, que eu preciso explicar agora. Agora eu vou entrar no que eu quero falar. Quando a gente vê os profetas verdadeiros do Antigo e os profetas verdadeiros do Novo, do Antigo, nós começamos a compreender que na verdade nós temos que ir em 3 linhas. A primeira, os falsos profetas do Antigo eram falsos por suas mensagens. Os falsos profetas do Novo Testamento em particular, que eu vou dar todas as teses sobre eles, tinham uma diferença enorme dos profetas atuais. Eu vou lhe dizer. Os profetas atuais estão atrás de status. Os profetas atuais estão atrás de ambições pessoais. Os profetas atuais, os falsos, eu estou dizendo os falsos, não os verdadeiros, que dá até para contar no dedo os verdadeiros. E quando eu falo, está vendo, irmã Graça? Quando eu falo dos falsos profetas, eu não estou falando de profecia, estou falando de comportamento. O andar deles. Porque nós não estamos preocupados aqui em resolver a questão da profecia com eles. Porque isso é tema de um próximo culto. Estou falando o comportamento deles. Os atuais, até as suas vestimentas discordam da sua maneira de viver. É profetas que querem se exibir. É profetas que querem se mostrar. E eu vou rasgar o verbo aqui. Os pastores estão travando de falar a verdade com medo de pessoas que sairão por esta verdade sendo falada. Nós não vamos negociar os nossos princípios. Nós não estamos à procura de status para nos promover. E detalhe, não estamos preocupados em seguidores. Estamos preocupados em pessoas que querem ajeitar a sua vida e consertar a sua vida mediante a palavra de Deus. Quer ver? Eu vou lhe dizer. Eu vou lhe provar na Bíblia como eles são cruéis. Como eles são cruéis. Anotem isso. 12. Bote aí, desse jeito. 12 sinais de um falso profeta e seus comportamentos. Alguém me socorre aí. 12 sinais de um falso profeta e seus comportamentos. Primeiro sinal. Primeiro sinal. Irmã Carla está no espírito aí. Os falsos profetas são muito sutis. Isso. É sutis, isso mesmo. Sutis. Os falsos profetas são muito sutis
na maneira de se aproximar de suas vítimas. Tão complicado, né, a gente dizer vítima. Quando você vê o livro de Pedro, você vê o capítulo 2, o versículo 1, ele dizendo isso daqui, ó. No passado surgiram muitos falsos profetas, como no meio do povo também está existindo. Mas esses falsos profetas, eles introduzirão secretamente. Essa palavra secreto deixa claro a sutileza, a ambição. Quer ver um detalhe importante? Olha bem para isso aqui que eu vou falar. É preferível você ter um pastor que grita, que esperneia para denunciar, do que ter um calminho, guardando tudo no secreto e não demonstrando quem é de verdade. Tem que dizer assim: ah, mas pastor Leandro, o senhor grita muito, pastor Leandro, não gosto muito do senhor, porque o senhor esperneia demais, é só contra o pecado. Só isso. Olha como eram os falsos profetas do Novo Testamento, denunciado por Pedro. Eles são sutis. Eles entram dentro dos lugares disfarçados, com o intuito próprio, para querer tirar de cada um aquilo que é o bel prazer. Quer ver? Vai para as redes sociais, está cheio desses camaradas. Deposita o Pix da revelação. Olha Deus revelando, manda. Olha Deus mostrando. Ixi, é nome, é CPF, é identidade, é não sei mais o que. Esses profetas são sutis. Eles são estratégicos. Eles agem nos secretos. Eles querem introduzir. Sabe por que talvez os verdadeiros não têm seguidores? Porque os verdadeiros não estão preocupados com o número das pessoas que vão dar o like para eles. E pode ver, gente, eu estou falando aqui com pura verdade, como algo pessoal meu, que eu estou vivendo isso. Você vai fazer uma live, pegando a Bíblia, aparece 12. Faz uma live da revelação. É 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, até às vezes até 300 mil ao mesmo tempo. Isso, pastor, vai. O que Deus está revelando na minha vida? Não, peraí, gente. Nosso compromisso tem que ser com a Bíblia. E se ela for com a Bíblia, nós não estamos preocupados com os seguidores. Nós estamos preocupados em formar pessoas que sejam seguidores de Cristo. Tudo deles é secreto. Tudo deles é particular. E detalhe, alguns deles nem se congregam, mas são taxados de profeta. Eles são tão cruéis que quando eles chegam, eles querem a atenção. Chegou o profeta. O profeta está no nosso meio. Não, minha gente. É a palavra, gente. Amados, eu posso dizer uma coisa para vocês? Nenhum de nós é digno. Estou falando aqui. Nenhum de nós é digno nem de carregar essa Bíblia. Nenhum de nós. Mas pela misericórdia do Senhor, Deus todo dia nos sustenta para a gente segurar ela. Porque se a gente vê os pecados que nós cometemos, nós não somos dignos de fazer isso. Número 2. Os falsos profetas caracterizam-se por sua sensualidade. São sensuais. Ok?
O versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim, olha: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha só a palavra vergonhoso. Os falsos profetas, dentro dessa palavra sensualidade, sabe o que é isso? Eles são lascivos, eles são descarados. Eles querem a fama, eles querem o renome, eles querem aparecer, eles querem brilhar, mas eles não querem que Jesus brilhe neles. E vocês podem ver, os grandes profetas do Brasil e os verdadeiros são os mais humildes possíveis. Eu sigo uma, que é a missionária, vou falar o nome dela aqui, que é a missionária, oh Deus, esqueci agora. É Cristina, só não esqueço o nome o primeiro nome. A Cristina Maranhão, ela é da Assembleia de Deus de Perus, né? Da Assembleia de Deus Central de Perus. A Cristina Maranhão, as lives dela são feitas da humildade possível. Na cozinha dela, aparecendo lá o armário simples dela. E ela fala tudo que Jesus manda. Agora detalhe, não tem nada enfeitado, mas não tem nada fora da Bíblia. Tudo é com a Bíblia. Falou? Foi, irmã? Foi mesmo, que bênção. Depois a senhora manda o link do nosso canal para que ela possa ver que eu mencionei ela aqui. Vendo? Mas eu tenho ela como uma grande profeta no Brasil. Uma grande profeta. E detalhe, não se exibe e não está à procura de fama. É só o que Deus manda e acabou. Ok? Os profetas de hoje estão preocupados com a sensualidade. Eu tenho que usar do bom e do melhor. Nada contra, por favor. Nada contra. É porque eu acho que o servo de Deus tem que usar mesmo o bom e do melhor. Mas desde quando ele siga a verdade. Desde quando ele viva a verdade. Ok? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, por favor, me perdoe o que eu vou dizer aqui. Mas vocês podem ver, dificilmente a gente faz uma live para arrecadar dinheiro para ajudar pobre, ou pessoas necessitadas. Essa semana agora teve um grande escândalo da prefeitura, uma tal de Renelda, né? Renalda, né? Essa mulher aí está denunciada pelo Ministério Público por fazer a live da revelação. Ela está mandando um pix e ela revelar a tua vida. Justamente. Justamente. Aí tem todo um escândalo, ela foi fazer um salão em Barroso, Verdade, não, mas teve tudo isso mesmo. Teve tudo isso. E o pior, a igreja está vendo tudo isso e está cega. Não, pastor, isso é normal. Não é, irmão. É denunciando que é mentira na cara dura. Os verdadeiros estão sendo oprimidos pelos falsos. Está ficando uma coisa que nós estamos quase que barganhando para que os crentes ouçam o que é verdade. Eu acho que está chegando o tempo em que os pastores estão se humilhando para os membros virem para o culto de ensino. Não se perdem, o que está vindo aí está demais. As pessoas estão como? Surdas e mudas e cegas. Sabe como é que o apóstolo Paulo, ele disse? Tem comichões nos ouvidos e tem uma cegueira terrível, que eles não conseguem ver o que é verdade. Terceiro, os falsos profetas são ambiciosos. Eles enganam, eles exploram.
Eles enganam e eles exploram. Na Eli, eles estão poucos interessados nas almas que Jesus os deu. Eles estão pouco interessados como a nossa vida está. O negócio deles é revelar, desprezando a verdade do Evangelho. Está vendo? Eles chegam disfarçados, você nem percebe. Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês aqui. Nós estamos aqui na nossa igreja. A nossa igreja respeita profecia, recebe profecia, mas quando é de Deus. Quando não é, nós podemos até receber no momento, no auge do momento. Mas depois, Deus trata de confirmar se é verdade ou não é. Pode perguntar, minha filha. Não, ele tinha que provar. Só isso. Normal. Eu só ia perguntar para ele. Agora me fala com quem. Tá vendo? Porque assim, só respondendo a tese dela, porque a tese dela foi forte. Pastor, se alguém chegasse a revelar algo que o senhor não fez, se eu não fiz, eu ficaria normal. Para começo de conversa. Segundo, a profecia tem objetivo, tem finalidade, e ele tinha que me provar objetivo e finalidade. Com quem, de onde é e o nome da pessoa. Porque ninguém vai chegar a dizer que Deus revelou uma fornicação se não tivesse. Até porque isso é caso até de cadeia, porque é difamação. Ah, irmã Graça. Mais ou menos. Sim, sim. Foi, eu vi tudo aquilo. Eu vi tudo aquilo. Justamente. Se não, desça você. Verdade. E detalhe, quem desceu do púlpito foi o irmão. Não foi nem ele. Ele continuou pregando. Porque assim, uma coisa interessante, amados, que eu digo muito aqui, gente, por favor. Olha, gente, existe coisas que eu acho que, tá vendo, irmã Karina? Eu acho que é questão de pudor. Amados, quando se trata de pecados, eu acho que não precisa se levar ao público. Acho que não precisa disso. Acho que não precisa disso. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu tenho usado aqui na nossa igreja. Por exemplo, os nossos cultos são gravados, mas não são passados ao vivo. Pastor, por quê? Porque eu estou vendo tanta coisa saindo por estar ao vivo. Aí as pessoas não conseguem ver, irmão Rosinete, o contexto da conversa. Ele pega só um trecho do que o pastor falou, pega aquilo e vai lá. Pastor, bomba. Pastor Leandro disse isso, pô. Às vezes o pastor está contextualizando aquele assunto, ele está falando, explicando, aí foi uma frase. Você entendeu? E outra, quem trata pecado em relação à igreja, é o pastor da igreja com a igreja. Irmãos, eu vou ser aqui muito taxativo no que eu vou falar. Mas eu vou ser direto. Eu não suporto pessoas chegarem aqui e disserem assim: pastor, tome cuidado com fulano, que fulano é uma cobra. Talvez quem pode ser é quem está dizendo.
Porque eu nunca tive problema com isso. Comportamento se diferencia com o tempo. Deixa que o tempo role, irmão. Deixa que o tempo revele quem é quem. Porque até agora todo mundo é igual. Eu sempre conto isso aqui. Vou contar porque vai passar lá, né? Mas ela é daqui da nossa igreja, o Mazé. Mazé, nunca me esqueci disso. Mazé é minha velhinha de, longas datas. É uma das pessoas mais que nós temos aqui, né? Fora a irmã Aleluia. Mazé. Nós temos todo o respeito possível com ela. Mas é aqui com a gente, igreja pequenininha. Até hoje ela sabe disso. Uma irmã de outra congregação veio aqui, visitou, olhou para Mazé, me chamou e disse assim: tome cuidado que ela vai lhe trair. Eu vi uma cobra dentro da igreja. Aí eu fiquei, cobra? E Deus me mostrou, até a pessoa aqui vai lhe trair. 9 anos Mazé tem comigo. Nunca me traiu aqui na igreja. Quem me traiu? O Satanás que revelou. E eu estou falando porque ela sabe disso, Mazé. Tem gente que mente descarado e acha que pode nos enganar. O meu ser como pastor começou a me colocar numa posição de não diferenciar ninguém por agora, por um momento, mas pelo tempo. Cada um se revela, irmão. Quem é falso se revela ao tempo. Quem não é verdadeiro se revela ao tempo. Quem não é íntegro se revela ao tempo. Quem é ambicioso se revela ao tempo. Quem é cheio do achismo se revela ao tempo. Ao tempo. E detalhe, tu não precisa nem ter discernimento. É a pessoa mesmo que ela se solta. Aí tu percebe, fulano, humildade está passando fora. Não é assim? Só assim, o tempo. E hoje, sabe o que eu estou mais preocupado? Você está pensando que eu estou preocupado em ficar aqui como Raul X, é? Deus me revele. Quem entra aqui me revele quem é do mal. Quem é de Satanás que está entrando aqui. Irmãos, eu nunca tive essa perca de tempo em orar a Deus para Deus revelar quem é quem. Sabe qual é o que eu estou preocupado? Senhor, me dê estrutura mental, espiritual, emocional, para pregar a Tua palavra e ensinar o errado a ser certo e ensinar o certo a continuar certo. Vê como é a mensagem de João. João diz assim: quem é sujo, ele diz que é para se limpar. João é tacada. E quem está limpo? Por que a mensagem de João não é o contrário? Quem está sujo que se limpe. Não, ele diz que quem está sujo que se suje. Por quê? Porque quem perde consciência não tem entendimento. Está cego, está mudo. Está coxo espiritualmente. Ok? Vamos continuar porque é bíblica. É Bíblia. Quarto, os falsos profetas desprezam a autoridade. Esta aqui vai doer. Sabe por que vai doer? Porque os falsos profetas, eles não têm pastor. Eles não respeitam a autoridade de pastor. Eles não respeitam a autoridade de ninguém. Eles acham que eles estão acima de toda autoridade. Eu vou ler a Bíblia. Capítulo 2, versículo 10, parte B. Olha o que o 10, parte B diz. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Olha o que eles são. Insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de defamar os seres celestiais. Nem dos anjos eles têm pudor. Sabe o que os falsos profetas dizem? Os falsos profetas dizem assim para quem tem congregação e para quem tem pastor. Sabe o que ele diz? Aprenda isso. Irmão, se eu fosse tu, eu já tinha saído daquela igreja. Aquela igreja não vai te dar oportunidade, não. Aquela igreja não vai te fazer crescer. Te acalma, irmão. Tem tempo. O pastor precisa te conhecer primeiro. Ele precisa saber com quem que ele está lidando.
Ele não vai te entregar altar, Ele não vai te entregar o que é sério, o que está sobre os cuidados dEle de qualquer forma. Os falsos sempre têm uma façanha. Aí ele chega para ti e diz assim: irmão, quanto tempo tu está na igreja? Ah, irmão, eu tenho 1 ano. Tu recebe a oportunidade lá? Ô, irmão, às vezes, de vez em quando. Irmão, se eu fosse tu, eu já tinha saído dessa igreja. Essa igreja não valoriza teu ministério. Não valoriza ou te ensina para te aperfeiçoar. Eles querem colocar dúvida em nós. Ok? Eu vou contar isso aqui sem microfone. Porque tem coisas que tem que ficar só entre nós, né? Que eu posso falar agora aqui. Davi foi ungido rei, mas não foi para o palácio de imediato. Porque tem gente que não tem estrutura para ir para o palácio e acha que já está pronto para o seu bel prazer. Paulo disse um conselho: quer separar fulano, Bertano e Ciclano para o ministério? Experimente-os. Sem experiência, obreiro não é obreiro. Sem tratamento, diácono não é diácono. Pastor, mas eu estou há tempo na igreja e eu estou só no vocal. Fique só no vocal, porque o momento está prezando para o vocal. Quando Deus quiser te exaltar, quando Deus quiser colocar o teu nome, Ele vai colocar, mas no tempo dEle, na hora dEle. Por enquanto tem que ser humilde para entender. Ok, gente? As irmãs sabem o que eu estou dizendo. E tem pessoas que estão preocupadas com o quê? Com o nome. Com o meu nome. Irmão, você pode ver aí, dificilmente eu vou pregar na igreja. E não é porque não vem convite. É porque todas as igrejas que eu vou, já sabem que eu priorizo a nossa igreja. Ah, mas eu não saio da nossa igreja para ir para a igreja de ninguém. No dia de culto da nossa. Aí tem gente que ele fica, segunda-feira aqui, terça-feira aqui, quarta-feira aqui, quinta-feira aqui. Meu irmão, crie estrutura para aguentar o peso do teu ministério. Detalhe, no dia que você não vem, o teu ministério está precisando de você. Então não vá para outro, venha para o seu. E se não vir para o seu, não vá para lugar nenhum. Está vendo? Eu vou dizer isso aqui em particular para vocês. Eu, pastor Leandro, tinha algo que eu ficava assim perturbado na minha mente. Eu dizia assim: Senhor, há um tempo atrás, isso não faz muito tempo, há um tempo atrás, eu ficava dizendo assim: Senhor, será que a nossa igreja ela não é assim? Por que o Senhor nunca abençoou assim para a gente ter várias outras igrejas? Várias, assim, eu tinha vontade, né? De ter pelo menos mais 10, mais 15, mais 20. Aí o Senhor disse algo para mim importante. Deus disse: olha, a capacidade de Davi
Por isso que eu disse de Davi para vocês. A capacidade de Davi foi 13 anos. Quando Deus fez a promessa para ele, para onde ele foi colocado. 13 anos eu forjei o caráter de Davi. Eu coloquei as piores provas da vida de Davi para ele entender. E de fato foi as piores provas. Tu tendo um rival e ter que chamar ele de ungido de Deus. Tu tendo um rival, tendo a oportunidade de matar e não matar. Isso é a pior provação, meus irmãos. E aí Deus foi falando comigo, a tua capacidade hoje é de cuidar de uma sede. Quando tu tiver capacidade de cuidar de outra, aí sim eu te dou. E hoje nós estamos com o polo coroadinho. Porque hoje eu tenho estrutura espiritual para ter 2 igrejas. Porque tem gente que está buscando, tem pastor que está buscando o quê? E detalhe, eles estão abrindo igreja não é por almas, é para mostrar para o outro, no bairro dele, que a igreja dele tem nome. Minha igreja tem nome. Aquele pastorzinho ali é pequenininho demais. Isso, vai humilhando. Não te preocupa não. Porque humilhado por Deus é exaltado. E detalhe, nós não estamos preocupados com o nome aqui na terra, porque nome aqui na terra é só fama. Nós estamos preocupados é se o céu reconhece a gente como crente. É se Jesus reconhece a gente como crente. E detalhe, eu vou logo dizer que eu não tenho papo na língua. Esses pastores de renome, até para repreender o demônio, é uma luta. Que eles não têm autoridade. É ou não é? Chama ele para repreender e fica... Oi, irmã, vai lá. Eu fico aqui na intercessão. Rapaz, para que ter nome que não tem autoridade? Irmão, pastor, eu digo para você bem aqui. Pastor, quando ele é pastor, irmã Carla. Pastor que é pastor, ele está na necessidade. Pastor que é pastor, minha irmã, se a senhora está numa luta gigantesca, ele está junto. Irmã Carla e vamos junto. Minha irmã, se tocar na senhora, toca também no pastor e vamos junto. É isso que é pastor, irmã. Pastor é assim, que está andando com a senhora, dando os passos junto com a senhora. Ele pode até não estar todo dia na sua casa, mas quando a senhora está precisando, ele está lá. Irmã, é nós estamos aqui. Porque tem pastor que é só nome, irmão. Até para te falar com ele é uma dificuldade. Irmã, fala com a minha secretária. Nem aqui eu tenho secretária. Amém? Vendo? Quinto, os falsos profetas são insolentes e arrogantes. Sexto, quinto, eles são insolentes e arrogantes. Sexto, são blasfemos. Sétimo, são pessoas erradas. Oitavo, se ficou alguém aí, pode falar. Oitavo, tem a mente poluída, saturada pelos pensamentos. Tem a mente poluída, saturada pelos pensamentos. Nono, são corruptas, que abandonaram o caminho certo. Décima, e aqui eu vou explicar algo muito importante. Nona, são corruptas, que abandonaram o caminho correto, ou certo. Décima, os falsos profetas são instabilizados, emocionais e desequilibrados mentais. Os falsos profetas são instabilizados emocionais e desequilibrados mental. Sabe o que significa a palavra instabilizados? Tá vendo? Ou seja, emocionalmente eles são pessoas que uma coisa, outra coisa, não sabem o que querem, e detalhes, são desequilibrados. E olha o que eles são: neuróticos, obsessivos e sofrem de crise de identidade. Uma hora eles querem ser profeta, outra hora eles não querem mais, porque eles são decepcionados. Aí tu sabe, olha para cá. E tem uns
que eles querem intimidar a gente pelo que a gente vive, irmão. Cuidado com esses, que eles são emocionais demais. Aí eles chegam e digam: mulher de Deus, sério, quanto tem sofrido? Olha, irmão, desde quando tu não sofre, irmão? Nesses últimos tempos, amados, até a nossa aflição já é de alguém que está só a misericórdia de Deus, irmão. Nós estamos caminhando, é só Deus mesmo que está fazendo a gente caminhar. Porque a vontade tem hora até que dá, a vontade de acabar com tudo, meu irmão. A gente olha o irmão, né? Tu pode ver, todo mundo, tu olha para o pastor da mesma coisa, não é diferente de ninguém. Tu olha o irmão está assim, ó. Vamos? Mas a vontade dele era parar lá, ó. Mas ele está lutando com todas as coisas com o Senhor. Aí vem o profeta: ô mulher, como tu tens sofrido desde quando tu nasceu, irmão. Mulher, Deus manda te dizer: tenho eu visto tu nas madrugadas, dorme que é um coco. Não ora nada, mas ele disse que vê ela na madrugada. Ô, palhaçada, rapaz. Diga logo, irmã, tu é preguiçosa na oração. Deus está mandando te dizer hora de madrugadas, que os que de madrugada é para mim também. E busca me alcançarão. Olha aí, o profeta que disse, foi? Um profeta foi? Olha aí, desde quando seu coração não sofre, irmão. Oh Deus, tá vendo? Tem pessoas que olham assim. Tá vendo? É, amados. Parece que tu não foi, Rafiz? Que passou por um processo desse, não foi? Foi, não foi? Lá do profeta lá? Te lembra que tu estava com alguém, chegou lá em casa comentando. Vendo? De falsos. Que querem interpretar algo sendo verdade. Vendo? Ó, uma vez, amados, essa experiência aconteceu comigo. Nós vamos embora. Essa experiência aconteceu comigo. Eu estava assim, eu tinha parado de orar um mês. Parado mesmo, parado. Não estava mais orando mais lugar para nada. Aí eu cheguei, escuta daqui, meu Tiago. Aí eu cheguei na casa da irmã Aleluia. Quando eu cheguei na casa da irmã Aleluia disse assim: tu não está orando. Se eu fosse outro, o que eu ia chegar? Senhora, eu sou seu pastor, senhora, me respeite. Sou um homem que vivo minha vida em oração. Ela disse: eu estava orando ontem de madrugada e te procurei, não te achei. Eu digo: como é que ia achar? Se eu estava dormindo? Faz um mês, minha irmã, que eu não oro mais para nada. Confessei logo. Porque a Bíblia diz em Provérbios o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança. Confessei logo. Não estou orando mesmo, velho. Por isso que essa não me controlar. Porque esses profetas desequilibrados, eles querem te fazer tu chorar. Irmão, quando tu vê, irmão, mensagem é mensagem. Irmão, a mensagem de Deus é aquela que tu pode até não chorar, mas tu sabe que é para ti. Eita Deus, o pastor está pregando ali, está batendo em mim demais. Oh, meu Deus do céu. Mas, irmão, tem mensagem, tem gente que quer pregar, ele quer fazer a gente chorar. Aí ele vai diminuindo a voz, que é para ti começar a entrar no clima. Bota um fundo musical aí triste. Queridos, né? Queridos irmãos, aleluia. Quantas vezes tu tentou desistir, mas Deus te olhou e disse: não desista, meu filho. Oh, coisinha linda, que pregação sensacional. Não é isso que Deus está à procura, irmão. Sabe o que Deus está à procura de dizer para ti? Vigiar e orar. Os dias são maus. Ficar inabalados. Amém? 11. 11 não, gente, não existe. 11. Isso é Naeli, já é a profecia da emoção. 11. Fala aí, Naeli. Não, 10. Os falsos profetas são instabilizados, emocionais e desequilibrados mentais. Fala aí, minha filhota. Não. Às vezes, né, irmão? Às vezes é porque a gente está querendo ficar sozinho, né? Recuados, né? Vendo? 11, não é 11. 11.
Os falsos profetas são pessoas orgulhosas e vazias. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele nessa noite. Diga assim para ele: se o profeta de Deus não se comporta como tal, não aceite a profecia dele. Pronto, se ele não se comporta como tal, não aceite. Aí tem profeta: olha, irmãos, eu quero... Irmão, a primeira coisa que o profeta tem que ter, a primeira coisa, ele tem que ter uma identidade própria. Segundo, comportamentos próprios. Terceiro, ele não pode desfazer-se da Bíblia dele. A Bíblia dele é a parte mais importante dele. O profeta, quando ele é profeta, ele anda com a Bíblia. Irmãos, é a espada. E detalhe, profeta de Deus, ele fala é a Bíblia. Ele diz assim: ó, irmão, pode abrir a Bíblia bem aí. Abre aí que Deus quer falar, quer tratar contigo. Pronto, acabou. Agora nós temos muito menino na fé. Tem gente que é tão menino que ele faz isso aqui na Bíblia dele, ó. Aleluia. Raça de víbora. Não é para mim assim. Eu não sou esse tipo de gente. Irmão, isso aqui você não sabe. Isso aqui é uma criancice tão grande, negócio de ficar abrindo a Bíblia com o dedo para fazer prova de Deus. Não, irmão. A Bíblia tem que examinar. Ler página a página, texto, contexto, pretexto e tudo que ainda tem de texto. Amém? E 12ª, os falsos profetas são desonestos. Ok, amados? Então, baseado nisso daqui, vocês conseguem hoje diferenciar o profeta de Deus para um profeta que não é de Deus? Com certeza, baseado nisso. Agora, detalhes, aqui é profetas do Novo Testamento e que continuam da mesma forma os atuais. Só que os atuais são mais severos. Eles querem ser donos da verdade, mas não querem viver na verdade. Os profetas atuais, eles são ambiciosos por dinheiro, mas não querem a tua vida e a tua alma para tratar. Não, eles não querem isso. Por isso, gente, valorize o que é alguém que traz a verdade para ti. Valorize. Mas meu pastor está ensinando a verdade, então vou valorizar. Mas o irmão ali, ó, agora ele falou umas coisas para mim que é verdade, para me consertar mesmo. Porque, irmão, olha, até nisso a gente é ruim, né? Às vezes o irmão está chamando a nossa atenção para algo que nós estamos errando. O irmão entende como algo para ele, né? Pessoal. O irmão está com inveja de mim. Está falando aqui. Não, irmão, às vezes o irmão está querendo salvar a tua alma. Porque é bíblico. Aquele que exorta o irmão ganhou a alma dele para o Senhor. E é isso que nós possamos ser hoje assim. Que nós possamos compreender e voltar para nossas casas dessa forma. Compreendendo isso. As nossas vidas são muito mais importantes do que as nossas honras e os nossos méritos. A nossa alma é importante. Amém? E quando o pastor de vocês estiverem exortando vocês, estiverem, né, corrigindo vocês pela Bíblia, aceite. Senhor, é vindo da tua parte, então aceito. Eu estou precisando mesmo, Senhor. Eu estava meio assim, mas agora o Senhor está me mandando eu me ajeitar. Então eu vou me ajeitar. Amém, queridos? É importante isso. Amém? Fiquemos de pé. Fiquemos de pé.